Mais de 90% dos concurseiros iniciantes começam estudando muito errado para concurso. Gente, concurso não é a escolinha. Não dá para você pegar aquele sistema que você usou para aprender, para tirar aquela nota 6 na escola e usar para o concurso. Isso daqui vai te travar, vai fazer você demorar anos para passar no concurso e inclusive vai impedir você de ter pequenas vitórias, algo que é muito importante no começo para você se animar e entender que você pode conseguir a sua aprovação. E eu vou te mostrar hoje nesse vídeo com um exemplo muito simples, usando só esse livro aqui, como você vai estudar como um especialista, uma pessoa que sabe o que está fazendo em concursos e ter resultados muito mais rápidos. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e continue comigo nesse vídeo. Vamos imaginar que eu seja um total iniciante em concurso, assim como eu comecei lá sem saber nada de direito constitucional, por exemplo. Acho que é uma matéria aqui que é fácil de colocar como exemplo, porque todos os concursos praticamente pedem. E eu nunca vi nada de direito constitucional. Eu lia e não entendi, inclusive, quando eu comecei a estudar, tá? E esse é o caso. Essa pessoa pegou aqui, ó, um material, certo? Que está representado por esse livro. Pode ser algo mais voltado ali para o que faz mais sentido para esse tipo de concurso para iniciante, voltado para o texto da Constituição, ou até mesmo um PDF de cursinho que vai ter aquele conteúdo gigantesco cheio de encheção de linguiça. Não tem problema, a lógica é a mesma, tá? O concurseiro iniciante, ele lembra daquele sistema que ele aprendeu a estudar na escolinha e tenta replicar aqui no concurso. Aquele sistema da escolinha foi feito para você ter nota 6. Aqui no concurso você precisa de nota 9. Então só por isso já não faz sentido. Mas o que acontece, gente? Essa pessoa tende a estudar de forma linear, começando pela página 1, indo até a página final daquele material, né, seguindo o seu cronograma e tudo mais. Então o que a pessoa faz aqui? Ela gasta a mesma energia, o mesmo esforço, a mesma memória em todos os pontos do material como se eles fossem iguais. Isso daqui, gente, já dando um spoiler, não faz sentido para o concurso público. Para o concurso público, nós temos que entender a lei de Pareto, aquela famosa regra 80-20, que é uma regra da administração que nós percebemos em todos os campos do conhecimento humano, em que, com apenas 20% do esforço, você alcançou 80% do resultado. Quando você mergulha nas questões de provas anteriores, nas melhores questões parecidas com essas que você encontrará no concurso, você consegue extrair esse padrão. Você vai perceber que de todo esse material que às vezes é gigantesco, apenas alguns artigos, cerca de 20%, são altamente relevantes. E você não pode estudar de forma igual o artigo 1º e o artigo 100 de um material, gente. Porque, por exemplo, ó, só falando aqui da Constituição Federal, o artigo 100, que representa ali o Poder Judiciário, ele tem uma incidência quando a gente fala, por exemplo, de concursos de tribunais, de nível médio e nível superior, sei lá, 20, 30 vezes maior que o artigo 1º. O artigo 1º quase não é cobrado nesse tipo de concurso, gente. Já esse bloco do Poder Judiciário, ele representa mais de 20% das questões. Então, o que acontece? Você precisa jogar, na verdade, 20% do seu tempo nos artigos que tratam daquele tema que é mais relevante. Você não tem que estudar um material inteiro de forma igual. Você tem que jogar mais energia naqueles pontos que são historicamente mais cobrados. E por isso que eu não recomendo que você estude de forma linear, da página 1 até a página 100. Você até pode dividir o seu estudo em dois, que aí é o que eu recomendo principalmente para quem tem 4 horas de estudos por dia ou 3 horas de estudo por dia, você já consegue fazer um estudo legal pensando em um conteúdo principalmente aqui de nível médio, concurso de nível superior, que tem muito conteúdo, já é mais complicado, você tem que priorizar o estudo por questões. Quando você tem um tempo legal, você pode estudar metade do seu tempo com essa forma linear, vendo todo o conteúdo e na outra metade do tempo você vai fazer o que realmente importa, que é estudar pelas questões. Porque você que tem bastante tempo para estudar, você consegue pegar o melhor que você tem desse estudo linear. Aqui você vê todo o conteúdo que pode ser cobrado ali no seu concurso. Em concurso de nível médio você consegue fazer isso. E por que é legal ter isso daqui? Vira uma carta na manga. Você consegue se precaver naquelas questões que às vezes cobram um conteúdo fora da curva, algo que é historicamente não tão cobrado. Alguns concursos fazem isso, gente. Não é tão incomum em concurso de tribunais trabalhistas. O INSS já surpreendeu muito uma vez cobrando um ponto ali que normalmente não era cobrado. Então você consegue se precaver desse ponto. E outra coisa importante é que você cria confiança. Você conseguiu aqui esgotar o edital. É exatamente isso, gente. Esgotar o edital é você ver tudo que pode cair ali na sua prova. Isso daqui é muito legal porque te dá confiança. Então esse aspecto aqui pode ser legal para o iniciante. Só que o que eu proponho para você, que vai fazer você ter um rendimento muito acima da média, é você priorizar o estudo do seu material pelas questões. Aqui que o jogo vira, gente. Por quê? Se você pegar aqui, por exemplo, 1000 questões de direito constitucional perfeitas,
adequadas para o seu concurso com um perfil muito parecido da mesma banca, ou talvez até de bancas diferentes, mas da mesma área, você consegue extrair aquela lei de Pareto. Lembra aquela regra 80-20? O que vai acontecer naturalmente? Você vai pegar aqui a primeira questão e vai cair talvez no artigo 37 da Constituição, um artigo muito cobrado. Fala ali sobre os princípios da administração pública essa questão. Você vai lá e vai estudar essa questão. Estudar com a engenharia reversa, né? Você vai encontrar os erros, transformar o que está errado em certo. Você não vai só encontrar o erro e achar a alternativa que você tem que marcar. Não. Você vai trabalhar nos erros de cada alternativa e, claro, se você não domina esse conteúdo, você vai pesquisar e estudar aquela questão. Fechado? Você veio aqui, ó, estudou o bloquinho do artigo 37. Lindo. Isso daqui provavelmente vai cair na sua próxima prova. A segunda questão... Artigo 5º, muito cobrado também, você faz a mesma coisa. Estuda a questão. Não quero saber se você errou ou acertou a questão. Aqui você está em um processo de aprendizado. Você está aprendendo o seu material, de acordo com a ordem que as questões empurram para você. Aí depois você vai perceber que o artigo 100 vai estar ali, ó, nas próximas 3 questões que você vai fazer. Então, de 5 questões, você fez 3 questões do artigo 100, né, que pode se representar aqui o nosso poder judiciário, ali na Constituição, que fica mais ou menos naquela parte ali do artigo 100. Gente, se você está fazendo um concurso do TJ, de TRF, de TRT, TRE, é muito provável que isso aconteça. A gente vai ter muito mais questões do Poder Judiciário. Então, depois, cara, de estudar 1000 questões aqui de direito constitucional, 200 questões mais ou menos foram só do Poder Judiciário. Você repetiu aquele conteúdo várias vezes, você revisou aquele conteúdo várias vezes, você se adequou, inclusive, à linguagem da banca. Você está virando uma máquina de ganhar pontos. Você viu aqui, ó, eu estudei com o meu material, estudei com as questões e eu virei, inclusive, nesse processo, um expert na interpretação de texto com qualidade e velocidade. Isso vai virar a chave no seu estudo. Não tem uma videoaula aqui nesse processo que eu estou te ensinando. Tá vendo como é simples? Você começar a parar de estudar fofo e começar a estudar de forma efetiva? É isso. E olha o importante de ter constância nos seus estudos. Quando você pegar daqui e fizer 1000 questões desse material de direito constitucional, você quebrou o bloquinho do artigo 37, você quebrou o bloquinho do artigo 5º, lá do começo, você quebrou o bloquinho do artigo 100, lá do final, você quebrou todos os bloquinhos várias vezes e você estudou na prática todo o conteúdo da Constituição de forma proporcional, gastando mais energia naqueles pontos que são historicamente mais cobrados nesse tipo de concurso que você vai enfrentar. Então, com isso daqui, com esse bloco do estudo pelas questões, você virou um especialista. E para você entender como isso daqui é forte, gente, deixa eu te contar um outro exemplo, ó. Português, que é a matéria mais cobrada de todos os concursos. Cara, nós fizemos um levantamento com mais de 150 mil questões de português. E nesse levantamento, desse mundo de 150 mil questões, 86% dessas questões estavam em 5 tópicos. Ou seja, se você pesquisar, entrar em um site de questão agora, você vai ver lá que para português nós temos mais de 100 tópicos, 110 tópicos. Sinceramente, pensando no concurso, olhando para esses números que eu falei aqui, pô, 86% da prova está em 5 tópicos. O que você tem que fazer? Você vai gastar energia nos 110 tópicos, virar uma pessoa que vai ter conhecimento superficial de português, ou você vai virar um especialista nesses 5 tópicos? Porque aí você vai garantir 86% de acerto, se você não errar mais nesses 5 tópicos. Se você chutar o resto, você passa no concurso, porque a meta não é acertar tudo, a meta é acertar 90%. Inclusive, eu vou deixar um vídeo indicado aqui em que eu falo sobre essa lógica de você só estudar português por questões, principalmente se alinhando ao perfil da banca. Inclusive, eu falo sobre esses 5 tópicos que você tem que dominar, porque eles são os mais relevantes para você garantir a sua aprovação, claro, tendo uma nota alta ali também em português. Isso daqui, gente, vale para todas as matérias em que nós temos muitas questões. É claro que em algumas matérias bem específicas de alguns órgãos, como legislação interna, regimento interno, conteúdos que são cobrados só por determinados concursos, aí a gente não tem o que fazer, não temos essa amostragem de questões para tirar a lei de Pareto. E aí a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, que normalmente é o material enxuto, material sem desperdício, com foco naquilo que é cobrado dentro do edital, certo? E então, eu acho que deu para você entender. Você conseguiu entender o que eu quis mostrar aqui? Você gostou dessa lógica aqui, ó? Para você se aprofundar nisso e aprender como virar um especialista no estudo para concurso, garantir rápido a sua aprovação, ter uma velocidade muito acima da média de forma prática, eu recomendo que você aproveite agora mesmo o protocolo aprovação de primeira, porque você vai aprender a melhor área para você escolher de acordo com o seu perfil e ainda lá dentro você vai ter o nosso desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. A cada 24 horas é desbloqueado um dia do desafio e você vai aprender na prática como estudar todas as matérias básicas, português, matemática e também as matérias específicas com essa lógica que eu acabei de te mostrar nesse vídeo. E aí eu tenho certeza que você vai deixar de ser um concurseiro que fica capengando na prova para ser um concurseiro que vai chegar competitivo em todos os concursos, fechado? E aí a aprovação vem.
Gostou desse conteúdo? Deixa a curtida. Não gostou? Deixa a descurtida e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Siga o Bitolê em todas as redes sociais. Aproveite esse protocolo aprovação de primeira, porque ele vai mudar para sempre a forma como você estuda. E claro, a gente se vê em breve, principalmente lá no aplicativo da aprovação ágil, viu? Procure o aplicativo aí, porque lá que a transformação acontece. Lá que o bicho pega e lá que estão todos os cursos completos que nós temos com todas as ferramentas. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.